Oi, eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. Eu sou Rúbia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que estava aqui? A nossa conversa de hoje é com Regiane Brunelli Bertoni. Pós-graduada em Direito Empresarial, Regiane faz parte da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo. Há 10 anos, podemos dizer que ela é uma empreendedora, pois mantém o seu próprio escritório de advocacia. Oi, Regiane, tudo bom? Oi, tudo bem, Rúbia? Tudo bem, Kátia? É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E a gente já quer começar pelo fim, que é a Comissão da Mulher Advogada, né? A gente está super curiosa para saber não só sobre a sua atuação dentro dessa comissão, como é que acontece toda a coisa, mas principalmente qual foi o caminho da vida que te levou até a comissão. Tudo começa assim com idas à OAB, né? A subseção do Tatuapé, da qual eu faço parte aqui, né? Da região, para assistir palestras, essas coisas, porque eu acho que o advogado, tudo a gente precisa estar sempre atualizado, e palestras são sempre muito boas. Aí eu fui assistindo até que eu tive um convite de uma amiga minha, a doutora Andrea Decker, que estava como presidente da Comissão da Mulher Advogada. Foi aí que eu comecei. Comecei junto com ela, a ir a todos os eventos que ela participava, e fui me apaixonando. Até que, quando acabou a gestão dela, eu fui convidada para ser a presidente da Comissão da Mulher Advogada daqui da subseção do Tatuapé, uma gestão de 3 anos que passou muito rápido, inclusive nós ficamos na pandemia, e a gente querendo ter as atividades e como faríamos com isso na pandemia. Acabou a gestão e eu fui convidada para ser membro, e agora eu sou secretária da presidente da Comissão da Mulher Advogada do Estado de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil. Fui convidada faz acho, uns 15, 20 dias e me sinto muito feliz com isso. Estar lá com elas, a gente percebe muita coisa, Rúbia. Kátia, é assim, você já tem a sua visão, mas quando você entra, né, você começa a atuar, porque eu falo assim, uma coisa é você ser nomeada e não ser participativa. Outra coisa é você ser nomeada e ser participativa e gostar do que está fazendo. Então, eu me apaixonei por essa parte da Comissão da Mulher Advogada. Antes de começar a gravar, a gente estava falando, né, como o direito é um lugar meio masculino, meio machista às vezes, e queria saber como foi no seu início de carreira, assim, se foi difícil ocupar o seu espaço, como foi? Olha, Kátia, eu sou formada há mais de 20 anos, advogada atuante há 11. Então, eu tive uma mudança do que eu fazia para a advocacia. No começo, é sempre assim, você tentando entrar e as pessoas te respeitarem. É fácil? Não. Mas eu acho que depois eu fui aprendendo que tudo também é uma questão de postura da mulher. Porque existem os ambientes, você já pode perceber que a OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos batalhando para que fique Ordem da Advocacia do Brasil. Quer dizer, o próprio nome já é machista, já leva aos homens. Então, o pessoal conhece OAB, mas continua sendo Ordem dos Advogados do Brasil. Quando você inicia e você vai fazer sua primeira audiência, você pega um juiz. Eu tive um caso, particular, numa ação que eu entrei para mim mesma, contra a operadora de saúde, e infelizmente eu percebi na audiência que o juiz desprezava as mulheres. Tanto que você queria ter voz, você queria falar, você debatendo sobre o assunto. Não é porque eu estava lá até defendendo o interesse próprio que eu não tinha estudado, que eu não sabia. E eu me deparei com um juiz arrogante que fala assim, no meio da audiência: olha, doutora, não é por causa dos seus lindos olhos azuis que eu vou concordar com a senhora. E aí, na hora de pronto, me bateu de responder, e eu respondi, mas eu não estou aqui por causa dos meus olhos azuis, eu estou aqui por causa de um direito meu. E ficou por isso. Então, às vezes aí você começa a conversar com outras mulheres, advogadas, que também tiveram isso. Eu não fui exceção.
Eu não fui. Mas sabe quando você recebe essa frase absurda e parece que aqui dentro fica chacoalhando? Você fala, eu vi isso, eu estou numa audiência, ele é juiz mesmo? E era um juiz. Eu também fiz audiências com mulheres. Às vezes eu sinto, pelo menos há uns tempos atrás, eu sentia maior dificuldade com as juízas trabalhistas. As juízas trabalhistas, elas vinham mais arrogantes. Não estou dizendo que são todas, obviamente, mas eu sentia isso no começo. Agora não, a gente consegue tá mais assim, é aquela história de que, assim, somos todas iguais, entre aspas, só que não. Então, você sentia isso também. Eu fico pensando, às vezes, sobre nós mulheres e como a gente se porta. Você me puxou isso. Às vezes elas vêm mais arrogantes porque a gente toma tanta porrada, né? Por exemplo, haja paciência, olho azul, olho preto, 2 bolas no lugar do Não olho, whatever, tanto faz, sabe? Sim. Coisa mais chata, né? E a gente toda hora, esses mini beliscões. Sabe que se a gente tomar um beliscão na pele, sempre no mesmo lugar, ao final de um ano você vai ter uma ferida, né? Sim, com certeza. Eu comparo muito o machismo a isso, é o beliscão no mesmo lugar que no dia não faz a ferida, mas ao final de um tempo a gente está toda machucada. Talvez essas juízas que você encontrou, você não faz essa análise, principalmente tendo essa vivência do seu começo de carreira, e a sua vivência na Comissão da Mulher, que eu imagino que vocês escutem mulheres advogadas, vocês atuem pelo trabalho saudável das mulheres na justiça, né? Sim. O que você acha disso? Olha, Rubia, é o que você falou, e o pior disso tudo é você ver os beliscões também das mulheres que se dizem defensoras dos direitos das mulheres, mas é da boca para fora. Porque nos bastidores você vê que é totalmente diferente. Então, você está ali, no seu momento, você está, que nem quando eu estava presidente da Comissão da Mulher, você tinha uma visibilidade maior, e pessoas que gostam de que aquela visibilidade é para o seu ego, e não é para o seu ego. Você tem que aproveitar a visibilidade que você tem no momento, para quê? Para difundir o interesse de todas, para trazer as mulheres, para agregar. Não, você não é o todo. Eu sempre falava na comissão, bem-vindas a todas, mas chamava de minhas queridas, né? As membros da comissão, os membros da comissão chamavam de queridos. E quando falava, eu falei, gente, eu estou aqui como vocês. Ninguém é melhor do que ninguém. Só que a gente percebe que tem muito isso ainda, Rubia. Tem muito disso ainda. E no meio de mulheres, de advogadas também, que aí cresce. Eu não sei, eu acho que as pessoas, elas precisam saber a sua essência. Primeiro, se conheça, porque aí você vai ter certeza de quem você é, o que você quer, o que você pode. Porque você não vai criticar o outro, você não vai querer ser o outro, você vai querer ser você mesma pelos seus próprios méritos, mas ainda não tem isso não, infelizmente. Bom, eu e a Rubia, a gente também se formou há 20 anos, né? E mudou muito, assim, a gente pegou o começo da internet, né, Rúbia? Sim. Então, assim, o jornalismo mudou muito nesses 20 anos. A gente faz coisas hoje em dia que a gente não imaginava na época da faculdade. Você sente isso também no direito ou você acha que é uma profissão mais certinha, que corre num caminho certo e não tem muitas mudanças? Não, o direito muda muito. Por isso que eu falo que quem atua nessa área tem que estar sempre estudando, porque é muita coisa. Eu até brinco, Kátia, na época da faculdade, que a gente também não tinha essa internet, todas essas maravilhosas, a gente ia para a biblioteca, né, fazer pesquisa para fazer trabalho. O que acontece? Você veio de uma maneira que a gente comprava os famosos vadimécum, que eram uns tijolões com todas as leis. Você comprava, gastava um dinheirão. Não chegava no meio do ano, ele já não valia para mais nada, porque muitas daquelas leis já tinham sido desatualizadas. Então, o direito, toda hora eu falo se recria, porque conforme a gente vai passando, você tem que se adequar aos ambientes. Você não ouvia falar antigamente no direito da diversidade. Não existia. Você não ouvia falar de um outro tipo de direito. Quer dizer, do direito digital, não existia. Então, o direito, ele tem que acompanhar a evolução. Ele tem que acompanhar todo esse mecanismo nosso, e sem distinção, é o que eu acho.
Falando no direito digital, isso é muito interessante, porque dentro do ambiente digital acontecem várias coisas. Sim. Como é que está atualmente, né? Eu vejo que você tem aqui direito tributário, empresarial, e eu acho que o digital entra também em Lei Geral de Proteção de Dados, sim, certo? Sim, com e certeza. no compliance, que você está fazendo até uma pós-graduação no momento. Não, eu já acabei a pós-graduação. Ah, já acabou. Já. Que ótimo. Parabéns, aliás, né? Porque, olha, tanto duro, que da né? pós-graduação saiu meu livro. E da pós-graduação o quê? Perdão, escreveu um livro? Saiu meu livro, que foi a minha tese de conclusão. Muito legal, parabéns. Obrigada. E, bom, nessa seara toda, então, como é que está o Brasil em relação ao direito digital? A gente realmente já tem leis nesse mundo, digamos assim? Existem leis. O problema, o que acontece? É que, infelizmente, aqui nada se leva muito a sério, nada se aplica. Que nem você pega a LGPD que você mencionou. 2 anos atrás, era tempo suficiente para as pessoas se adequarem, as empresas começarem. Você vê o quê? Quase nada. Agora que está, entre aspas, a obrigatoriedade, porque ficou 2 anos para você poder se adequar a tudo, ninguém fez nada. Então, o que a gente tem um problema maior aqui é você tem as leis, inclusive o Brasil é elogiado em algumas leis, vou aqui comparando com a mulher, a Lei Maria da Penha é exemplo no mundo. E aí você fala o quê? Mas e aí? Aí você precisa do quê? Das pessoas que são do direito, que elas possam fazer o quê? Vamos pegar as leis, vamos fazer com que elas comecem a valer. A LGPD é muito importante, mas você pode ver que os nossos dados ficam soltos, senão não teríamos invasão de tribunais, invasões de audiências, porque não sei se vocês puderem, por causa de outras áreas, nós começamos a fazer as audiências virtuais, né, por causa da pandemia. E o que acontecia? Em muitas audiências, eles entravam os hackers. Quer dizer, se eles entram dentro de um tribunal, porque vem tudo pelo tribunal, você recebe o link de um tribunal, você vê que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é bonita no papel. Se você falar para mim assim, Regiane, nós estamos seguros, né, com os nossos dados. Não, ninguém está seguro com os nossos dados. Essa é a minha opinião, tá? Eu vou deixar bem claro, a minha opinião. Eu não me sinto, Regiane, você se sente segura com os seus dados? Não. Eu sei que meus dados estão por aí, para várias pessoas. O que a gente também aconteceu, que você vai falar, a gente começou a fazer reuniões virtuais, e os eventos se tornaram virtuais. O que a gente percebia era que, assim, nos eventos que eram de mulheres, havia invasão de hackers para colocar pornografia no meio, para falar insultos. E aí você falava, como é que essa pessoa entrou? Aí você falava assim, não, vai controlar, né? Tem um anfitrião que controla tudo. Aí você estava lá num evento e você tinha que ter as pessoas para te ajudar, porque era um estresse, porque você não sabia que a qualquer momento, se alguém invadisse, o que você ia fazer? Quando a gente fazia os nossos eventos presenciais, não eram todas as pessoas que podiam vir. A partir do momento que a gente entrou na pandemia, os nossos eventos ficaram a nível Brasil, se quisesse, né? Então tinha que ir. E acontecia isso. Eu tive uma colega que teve esse problema. E ficou numa saia justa para desligar tudo, pelo que entrou em invasão com filmes pornográficos, infelizmente. Nos diz respeito total às mulheres. Total. Então, leis nós temos. Algumas falhas, outras não, mas nós temos. Mas eu acho que nós cidadãos, é que precisamos fazer com que elas sejam cumpridas, com que elas tenham realmente a sua eficácia. Porque se eu vejo alguma coisa, falo, está acontecendo isso, mas eu não me movimento, você não se movimenta, ninguém se movimenta, vai continuar do mesmo jeito. Então, nós vamos ter leis boas que depois, infelizmente, não são aplicadas. Uma coisa que eu sempre menciono, não sou da área criminal, mas eu sempre falo, você pega o Código Penal de 1942, como é que você pode? Na época que o pessoal brinca que roubava-se galinhas. Como é que você pode ter um código ali? E aí o código não teve a sua revisão que precisa. Ele começou assim, colocou-se um artigo, coloca-se outro artigo, mas você não tem aquela reforma necessária. Nós vivemos, eu me formei, Kátia, em 2002, quando foi que mudou o Código Civil, que eu falava, gente, então até 2001, a gente estava usando o Código de 1916, onde a mulher não era respeitada, onde a mulher precisava da outorga do marido para fazer uma compra, para uma assinada. Você fala, gente, como pode tudo isso?
16 para 2000. O Código de Processo Civil teve a sua revisão em 2015. Era um código, acho que de 1973, se eu não me engano. Quer dizer, aí você não tem aquele interesse, infelizmente, da parte dos legisladores de querer mudança. Entendeu? Por isso que eu falo, leis boas nós temos. Só falta elas serem respeitadas e aplicadas. É muito louco isso no Brasil, né? De ter lei que pega e lei que não pega. Sim. Gente, a lei tem que pegar, né? Como assim? Mas é normal, né? Já virou rotina isso. Enfim. Virou rotina e mesmo assim com multas, que nem a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma multa pesada, que eu não me recordo qual o valor, mas dependendo da multa dela é bem pesada. Nem isso as pessoas se importam. É aquela história, você tem que colocar uma punição alta para que as pessoas possam cumprir com as leis. Quando o certo se está tudo certo, eu vou cumprir a lei, independente se vai ter multa ou não. Eu quero aquele melhor para mim, eu quero aquele melhor para minha família, para a sociedade. A gente vive numa coletividade. E agora com o mundo digital, mais ainda. Nós estamos globalizados. E aí você se depara nessas pequenas coisas, de que leis são feitas, são boas, estudadas, mas que a aplicação delas quase que não se vê. É muito interessante isso que você trouxe da invasão dos hackers, usando justamente o filme pornô, né? Uhum. Isso marca, e na comissão da mulher advogada, ou seja, isso marca um pouco o lugar que eles querem que a gente esteja, né? Eles, eu não digo todos, pelo amor de Deus, porque tem muito homem muito bacana que está conosco nessa. Aqui a gente não gosta de generalização, eu sei, mas existem mesmo. Mas eles que vão invadir para fazer isso, né? O que eles estão querendo com isso? É realmente que nós mantenhamos aquele nosso lugar de pedir autorização para colocar um DIU, sei lá, pedir autorização para fazer laqueadura, essas coisas que me parecem assim. Você tem que um homem tem que assinar para você fazer uma laqueadura, o corpo é seu, você que decide. É muito maluco, né? Mas aí, saltando um pouquinho para trás, antes da advocacia, você então fez uma transição de carreira, certo? Porque até 2011, se eu não me engano, que você falou, né? Você não trabalhava com direito. O que você fez antes, então? Como foi a transição para o direito? A transição foi bem diferente. Eu trabalhei por 25 anos com o meu pai, que tinha loja de automóveis. Totalmente diferente. Trabalhei dos meus 16 até depois da minha formatura, fiz faculdade ainda trabalhando com ele, e só depois eu falei, não, vamos tentar, vou mudar. Mas não foi fácil. Apesar de ter todo o apoio e tudo, sabe aquele receio? Tinha, porque você pega, assim, 25 anos da sua vida, trabalhando num outro ramo, trabalhando com a família, né? E, de repente, é uma reviravolta. Então, eu confesso, eu tive receio. E se não der certo? E o que vai acontecer? Fiquei relutando. Sim, mas aí posso confessar para vocês, não me arrependo do que eu fiz. Porque eu me sinto feliz, realizada nessa profissão que eu escolhi. Mas deu medo. Mas como foi essa virada, assim? Como foi que você tomou coragem de ir para o direito? Então, teve uma época que eu queria estudar, mas estudar por estudar. Sou franca a falar. Quando eu saí que agora mudaram o nome, mas quando eu saí do colegial, eu fiz até um colegial técnico, porque eu não tinha intenção de fazer faculdade. Passaram-se alguns anos, até que um dia me deu vontade de ter uma graduação. E vou ser bem franca, eu tinha uma época, era um conhecido meu, o sogro dele fazia parte da diretoria de uma faculdade, e eu falei, eu queria prestar, mas não sei para quê. Ele fez para mim, você gosta do quê? Gosto de ler. Então você faz letra de direito, mas você coloca a primeira opção direito. Então tá bom, foi assim. Por isso que eu falo, eu me apaixonei pela minha profissão, eu me apaixonei pelo direito, porque depois que eu saí da faculdade, mesmo não atuando, eu continuei estudando. Então, eu tinha cursos, eu frequentava a OAB para as palestras, vivia indo, porque você ia presencial, gostava daquilo de estudar. E aí, quando eu tirei realmente, passei na prova, e te digo, não foi de primeira. Por isso que eu falo, gente, quem está tentando a OAB, não desista. Não é na primeira, na segunda, na terceira, não importa quantas vezes. Se é o seu sonho, luta por ele. Eu fiz isso para mim. Teve uma época que eu falei, bom, acho que não era mesmo para mim. Parei,
Mas depois de uns anos, eu falei assim, e agora? Via minhas amigas, né, que tinham se formado comigo, o pessoal, eu falava, preciso dessa virada, preciso sentir o direito, né? E eu aí que mudei e me sinto muito bem. Mas você viu que o começo foi bem, entre aspas, maluco, né? Eu queria ainda entender o pulo do gato. Um dia você estava, tudo bem, entendi, você foi lá, ia, continuava lá na OAB e se capacitando, né? Isso é muito legal. Você foi formando base e networking também, certo? Você ia conhecer as pessoas, uma Sim, rede bastante. de contatos, né? Sim. Aí você estava um dia sentada lá na loja do seu pai e falou: Ah, eu acho que carro já deu, vou abrir meu escritório. Foi mais ou menos isso, assim, simples? Não, eu tentava passar na OAB, entendeu? Fiz uma prova, aí o meu nervosismo não me deixava seguir. E aí, uma vez que você fala, prestei uma, duas, três, não importa quantas vezes, veio aquele negócio, acho que não é para mim. Aí, passei, vou continuar trabalhando. Aí, foi sincero mesmo, um belo dia, eu vendo ali, eu ia fazer inscrição para um concurso público. E nesse mesmo dia, saiu para fazer inscrição para a OAB. Eu olhei para o concurso, olhei para a OAB. Eu paguei a taxa para fazer a OAB. Aí eu fui atrás de um cursinho, me matei no cursinho. Então, toda manhã eu ia para a Sé, fazia o cursinho, voltava à noite, eu estudava, trabalhava à tarde, à noite eu estudava, para passar. Aí eles fizeram o dia D, que era da véspera. Minto, eu não fiz o cursinho, não, eu fiz o dia D, depois é que eu fui fazer o cursinho, agora que eu tô lembrando. Eu me inscrevi e não tinha mais cursinho, porque já estava quase em cima e tal. Aí eu fui ver esse dia D que eles faziam. Então, é na véspera, você fica N horas dentro de um salão, de algum local que eles reservam, e só ouvindo o professor, mandando, aquela coisa bem louca. E no dia seguinte eu fui fazer a prova. Aí no dia seguinte eu fiz a prova e não acreditei quando saiu o resultado que eu tinha passado. Eu pedi para o meu pai ler, para minha mãe ler, para minha irmã ler, todo mundo vai contar se tinha feito os pontos, e eu tinha feito os pontos. Aí que eu fui fazer realmente um cursinho, que foi na SEC. Falei, bom, agora é a segunda fase, e agora? E sabe o que é mais interessante? Quando a gente, de repente, desliga, tira um pouco daquele negócio, eu fui reprovada, eu acho que eu não vou conseguir, essas coisas. Eu fui mais leve, porque eu fiz, se der, deu. E eu passei na primeira, e não acreditava. Aí fui fazer a segunda, fiz o cursinho, ia lá, tinha as provas, né, que você tinha que fazer, segunda fase e tal. E eu falo que tudo é uma questão da gente confiar, porque tudo que a gente aprendeu naquele ano do cursinho, que poderiam ser as provas, né, da segunda fase, caiu justamente uma que ninguém tinha ensinado, que era uma coisa que era difícil de cair. E aí, com o código, que você podia ver o código, né, montei a peça e eu passei. Mas foi assim, foi uma hora que eu disse, acho que eu vou tentar agora. Por isso que eu te falei, eu nunca esqueço, era um concurso público ou a prova da OAB. Então, estava ali que meu destino era mesmo a OAB. Que lindo, e mostra o valor da persistência, né? Porque outra pessoa poderia ter desistido logo na primeira, falar, isso não é para mim, já tenho meu trabalho lá, vou ficar. Sim. Mas Sim. Você insistiu e conseguiu, parabéns. Obrigada. E essa insistência, essa perseverança, a gente vai ter que levar com a gente quando a gente está divulgando. Porque, às vezes, você vai levar bordoada de um lado, bordoada do outro, sabe? Você vai para uma audiência onde você pode ser menosprezada. Então, se você não falar isso que eu quero, é aqui que eu vou me colocar, acho que também não dá certo. E eu vi uma palestra, só aproveitando o trecho, que a palestrante ela falou uma coisa que me marcou, porque ela falava assim, quando a gente, né, não se sente segura, a gente está sempre curvada, porque você não quer aparecer, não quero que ninguém me veja. Aí ela falou assim, mas aí você vai para uma audiência, você estudou para aquela audiência. E você fala, meu Deus, mas eu acho que não vai dar em nada. E ela falava assim, estica esse corpo, bota esses ombros para trás, estique e vai de cabeça erguida. Você pode não estar sabendo de nada, mas a tua energia já está vibrando a favor. E aí eu fui parar para pensar, e outro dia uma conhecida minha falou, nossa, Regiane, no começo você andava tão assim, né? Hoje você mudou tanto. Eu falei, é o que a gente vai aprendendo. A nossa postura também demonstra o que a gente está, com medo, não quero aqui, e de repente você mostra a sua postura de, eu estudei para isso, eu sei. Pode não ser, a sentença pode não ser favorável ao meu cliente, mas não significa que eu fui uma má
uma má profissional. É porque não tinha que ser, o direito dele não era, existem recursos. Mas mudou também. Essa palestra que eu assisti me ajudou bastante também. Legal. E vamos voltar lá para a criança, Regiane. Qual que era o sonho dessa menina? Quem que ela se inspirava para fazer que coisa? O que você pensou? Essa menina, essa adolescente depois, né? Uhum. Para ser bem sincera, Rubia, eu desde pequenininha, nós somos em 3 irmãs. A minha irmã mais velha, você professora. A minha irmã mais nova é você vendedora. E eu falava que eu ia ser a secretária do meu pai. Sempre. Vou perguntar para quem quiser da minha família. A Regiane queria trabalhar com o pai. E meu pai, na época, ele tinha uma assessoria financeira. Então, eu me via, né, uma assessoria financeira, ser secretária do meu pai e tal. Aí teve uma reviravolta no Brasil, meu pai mudou e abriu a loja de carro. Naquele impulso, minha mãe, vamos virar, né, porque às vezes tem que ter esse impulso, minha mãe, vamos virar. Quando meu pai abriu a loja de carros, eu falei, acabou meu sonho. A minha cabeça pensava assim, né? Eu não vou mais trabalhar com meu pai, carro. E eu tinha esse negócio, carro para homem, né? É uma coisa assim, não que puseram isso na minha cabeça, mas eu achava que não era um ambiente para mulher. E quando meu pai veio me convidar, quando eu acabei de fazer, eu falei, não quero fazer colegial no momento, tal, ele falou assim, vamos lá comigo? Juro, gente, pode dar risada. Mas eu olhava pro telefone, eu achava que ele ia me morder. Eu não conseguia pegar um telefone. E aí, que foi? E eu realmente, eu fui fazer o meu sonho de infância, da minha infância sempre, trabalhar com meu pai. E trabalhamos juntos por 25 anos. Não trabalhei assim só, gente, só começou a atender. Não, aí eu atendia cliente, eu ia em oficina mecânica, eu gostava de saber, ia levar carro para fazer vistoria. E eu realizei esse meu sonho. Realizei muito de trabalhar com meu pai. Foi essa, totalmente diferente. A Regiane queria ser a secretária do pai. E o que você aprendeu trabalhando com seu pai que você usa até hoje? Tem alguma coisa que você traz daquela época para o seu trabalho? Trago. Porque uma coisa eu falo, muita gente fala, trabalhar com o pai ou trabalhar com a família não dá muito certo. Eu falei, depende de cada um, né? Além dos ensinamentos que os meus pais me deram na minha criação, eu fui ver o outro lado do meu pai, o pai profissional. E eu aprendi muito com meu pai o respeito com as pessoas. Eu já aprendia antes com eles, com a minha mãe na minha criação. Mas no dia a dia, você saber tratar as pessoas com atenção, com dedicação, sabe? As pessoas são todas iguais. Nós aqui podemos ter, em algum momento, uma posição social diferente. Podemos. Mas pode ser, num outro momento, eu que estava aqui, estou aqui embaixo, quem estava embaixo subiu. Então, todos têm que ser tratados do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então, eu aprendi isso, o respeito às pessoas, ser uma pessoa digna, honesta, que eu já conhecia esse lado do meu pai, mas aí eu fui olhar o lado profissional, o que é meu, o que não é meu, não é meu. E aquela coisa de que sempre um sorriso no rosto. Posso te ajudar com alguma coisa? E era assim. Então, isso, eu já tinha a lição de casa, mas vi o lado profissional do meu pai que é assim. E eu tenho muito orgulho dele. Legal, que bom ter um homem que seja uma referência bacana para 3 mulheres, né? Sim. Então, um homem que deu espaço a vocês, que deu voz e ensinou os valores de verdade, que são os valores interessantes do respeito ao próximo, sim, de só levar o que é seu. O sorriso no rosto também, talvez você use até no direito, né? Porque sim, com certeza. Com certeza. Tem uma parte da audiência, eu sou de uma família de advogados também, né? Uhum. Tem uma parte da audiência que, obviamente, a parte que está na lei e a técnica, mas tem um lado humano, né? Precisa ter. Então, e você trabalhou com vendas também, e foi as oficinas mecânicas, ou seja, negociar, né? Então, você vê, como a Kátia perguntou, esse vaso comunicante entre a Regiane que vendia, que atendia na loja, para o direito, né? Sim. E assim, o que eu falo, a gente vai aprendendo, o que você vai aprendendo, você vai levar para a sua vida, para o resto da sua vida. Independente se eu trabalhava na loja de carros com meu pai, independente se eu estou atuando como advogada para o futuro, eu vejo como uns princípios básicos que a gente precisa ter. Que aí você leva para a vida. Tratar o outro, que nem eu faço também família. Gente, família é pesado. Você tem aquela energia, já é pesada. A pessoa entra no seu escritório, você fala para ela assim, consulta é 1 hora, tá? Não, gente, normalmente a consulta é 1 hora.
Mas às vezes pega uma cliente que ela está num problema muito sério, que aquela 1 hora, ela nem conseguiu abrir a boca. Então, eu falo que tem que ter essa parte humanizada. Tem a parte do dinheiro, tem, lógico, porque todos nós precisamos, porque é o normal do nosso dia a dia, eu preciso pagar as contas, todo mundo precisa. Mas não pode deixar o lado humano de fora. Então, e que nem a pessoa fala, você vai em fóruns, é um ambiente pesado. O fórum é um ambiente pesado. Independente de ser trabalhista, de ser civil, de ser criminal, é um ambiente mais pesado. As pessoas já entram ali com receio. E você está numa posição de advogado e fazer com que o seu cliente continue sentindo esse medo, não está certo. Você tem que mostrar, né, demonstrar para eles que é uma fase difícil dele, mas você está ali. Da sua parte que você pode ajudar, você está ali. E muita gente brinca que quem advoga para a família também vira meia psicóloga, porque você acaba ouvindo seu cliente falando, e tem esse outro lado também que eu não sabia que existia no direito, e eu acabei descobrindo. Mas que é importante, né, Rubê? É por isso que eu falo, o sorriso no rosto, ele abre muitas portas. Às vezes a gente está com um problema sério, mas você sempre tem um sorriso, a pessoa do outro lado não sabe dos seus problemas. Ela está te trazendo um dela, então os seus ficam guardados. Então, oi, tudo bem, né? Que eu posso te ajudar. Tem aquele cliente que chega com a cara fechada e vai embora com a cara fechada, mas é dele, sabe? A gente lida com todo tipo de pessoa, não tem como. Então, eu acho que o sorriso no rosto, aquela atenção é primordial. Faz muito bem para a parte que também está recebendo, não só para nós, né, que estamos nos doando para atender o cliente, mas eles que vêm até nós, porque ninguém vai procurar um advogado porque a vida está linda. Não tem problema, né? A advocacia é problema. Então, as pessoas estão com seus problemas, sejam empresariais, sejam de família, o que envolver é problema. Então, ela precisa de alguém que dê aquele apoio. Nesses anos todos de carreira, você deve ter visto casos muito complexos, né? Uhum. Teve algum que te marcou de alguma maneira, seja pela gravidade ou pelo resultado que você vai lembrar assim para o resto da sua vida? Olha, teve um caso que ele me marcou e foi em direito de família. Era uma mãe que alegava que o pai fazia alienação parental na criança. A alienação parental, nós temos a lei, tudo, ela não é vista com bons olhos. Você vai pegar a área do direito que apoia a lei e os que não apoiam a lei. Por quê? Porque também a gente não tem as pessoas especializadas. Isso que eu falo, você cria uma lei, mas as pessoas não são especializadas naquilo. E o que me marcou? Foi essa briga dela dizer que a criança não gostava dela. Teve outro também de alienação parental que me marcou, esse era o pai, que dizia que a mãe fazia alienação parental. Ele fez de tudo, para que o filho gostasse dele. Tudo. E não deu certo. Infelizmente não deu certo. O moço era uma briga de anos, aí ele já era um adolescente, ele foi ouvido pela juíza no fórum, e foi triste você estar lá presenciando, porque os pais saem e as advogadas das partes ficam para ouvir. E foi triste ele dizer que o pai, para ele, não era nada, era muito estranho, não queria aquela convivência. Então, isso dói, ainda mais eu que venho de uma família unida, sabe assim? Então, e ele não aceitava que o filho não queria ele. Essa marcou por causa disso, um pai querendo estar com seu filho e o filho falando que não queria o pai. Isso me marcou. Eu imagino, tudo que se vê em família não é brincadeira. Então, o sorriso no rosto, de fato, e respeitar também as escolhas, né? Não sei, as pessoas também têm, sei lá, os seus motivos, não dá para saber. E é interessante esse ponto da especialização. Então, na sua visão, as pessoas têm que se especializar um pouco, o direito no geral, né? Quem está dentro trabalhando, precisaria fazer até cursos, de repente, de psicologia, será? Para questões de família, de repente? Porque você também vai levar a psicologia para outras áreas, né? Você pega, mal comparando, mas você pega uma reclamação trabalhista, a empresa, eu faço muita empresa, a empresa quer matar o funcionário, e você tem que levar o seu lado para calma, não é bem assim, mas calma, eu paguei tudo, né? Então você também tem que usar psicologia. Eu não sei se seria uma outra área para ser feita, alguém talvez queira, né? Mas eu acho que o pouco que a gente vivencia, pelo menos para mim, não preciso fazer a psicologia. Eu gosto de me especializando nas áreas que eu me dedico.
Mas eu até quis dizer outra coisa, tipo, compor um grupo multitarefa mais, sabe? Mais, eu sei que tem, né, nas audiências tem até os advogados, assistente social, tem tudo, mas sei lá, ela ser mais multitarefa para as coisas bem específicas que possam acontecer. O que você percebe? Nós temos profissionais, sim, temos assistentes sociais, temos psicólogas nos fóruns, mas são aquelas profissionais que estão lá, mas não foram feita essa especialização. Eu falo no seguinte assim, eu sou psicóloga lá no fórum, vou atuar assim. Então, vai estudar a lei, mostra aquilo, faz um upgrade na sua vida, sabe assim, para você entender melhor. Porque a lei nua e crua, que a gente fala, você lê ou você olha assim e fala, tá, mas o dia a dia é diferente, entendeu? Então, às vezes, dependendo dos fóruns, tudo, o pensamento já é aquele lá atrás. E como a gente estava conversando, eu falei para a Kátia, o direito muda, o direito vai indo. Então, eu vejo nesse sentido. Eu acho que, às vezes, uma requalificação. A pessoa já é qualificada, mas faz alguma outra coisa para poder chegar naquilo que nós estamos vivendo no momento. Que nem, um exemplo, mal comparando, mas estou fazendo direito empresarial. Aí fui fazer uma pós empresarial, atendo empresas também. Então, eu vi a necessidade de fazer uma pós em direito empresarial. Por quê? Porque para conhecer mais a fundo. Mas aí você esbarra também naquele problema de que não tem verba, depende disso, depende daquilo, e acabam não dando a importância que deveria dar. Eu estava vendo aqui as suas especializações, tem direito de família e sucessões, direito do trabalho, direito imobiliário, mediação de conflitos e conciliação, contratos e direito do consumidor. Primeiro, isso mostra que tem vários caminhos que a pessoa pode seguir no direito, né? Não é porque você começou no direito do trabalho que você tem que permanecer ali para o resto da vida, né? E você tem preferência por alguma dessas áreas? Olha, o que eu falo, eu gosto muito do empresarial, que foi essa parte que eu fiz até minha pós-graduação. Gosto muito, sou meio maluca, mas eu gosto muito de direito de família. Direito do trabalho, eu vou confessar para vocês, eu detestava na faculdade. Era o direito do trabalho aqui e eu lá do outro lado. Só que, quando você faz empresas, você também acaba estudando. E acabou que eu comecei a gostar do direito do trabalho. Então, é uma coisa que lá atrás eu não suportava e que agora eu gosto. Então, eu gosto de estar estudando, vendo. E eu acho isso bacana, que nem eu fiz, uma época, fiz atualização de contratos, que eu acho importante, fiz direito do consumidor, só que, de repente, é que eu falo, a gente mira em uma coisa, que nem eu amo tributário, sou pós-graduada em direito tributário, mas nunca trabalhei na área. A vida me levou para o outro lado, me foi para o direito de família, foi para o trabalho, que eu não queria nem saber. Então, eu acho que às vezes a gente pensa, eu acho que vou trabalhar nessa área, de repente você se apaixona por outra. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia falar que eu gostava de direito do trabalho, estou confessando aqui. Isso é muito interessante, são os caminhos que a vida nos leva, né? E você realmente deixou a vida fluir. Eu senti em toda a sua fala, né? Teve o seu desejo inicial, sempre você... Para mim, a impressão foi essa, Kátia, veja se você também teve. Ela tá com o timão da vida na mão, mas quer sair, sabe ler a maré, sabe, né? Boa marinheira. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, @cadementoria, ou enviar um e-mail para cadeamentoria@gmail.com e até o próximo episódio.